amado irmão, minha amada irmã, mais uma EBD que nós estamos aqui reunidos para aprender, para ouvir a voz de Deus, para ter uma experiência nova nessa manhã, nesse domingo que para nós, né? Para cada um de nós é especial, é um momento em família, né? Que nós tiramos também para descansar, para tomar aquele café abençoado, né? Eu queria, antes de a gente começar essa EBD, queria te convidar a orar, amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento, Deus, oportuno em que nós vamos ouvir a Tua Palavra, Deus. Te pedimos para que o Senhor possa abrir o nosso coração, Deus, o nosso entendimento, Deus, que essa palavra venha cair em boa terra e dar bons frutos, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, Pai. Fala aos nossos corações. Nós ansiamos pela Tua voz nesses tempos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, mais uma EBD, né? Tivemos uma aula aí passada, a irmã Lucimar, uma aula abençoada, né? Que Deus tem levantado. A gente pode observar que Deus, Ele tem a sua multiforme graça, Ele trabalha do jeito que Ele quer, né? E eu louvo a Deus porque Deus tem levantado pessoas para orientar o seu povo, né? E isso é muito bom. E nessa manhã não será diferente, né? Acredito assim que Deus vai estar falando no nosso coração e queria estar compartilhando com os irmãos aí algo que Deus colocou no nosso coração, nesse texto tão importante, né? Essa epístola de Paulo para Timóteo, que é tão importante nesses dias que nós estamos vivendo, né? Aqui eu queria que você convidasse a abrir sua Bíblia aí no livro, né, de 2 Timóteo, capítulo 3, né? Nós vamos estar lendo o capítulo 3, ele é pequeno. Vamos pular mesmo assim alguns versículos, mas vamos pegar o essencial aqui, amém? Que Deus venha nos direcionar. O capítulo 3, irmãos, ele fala ali, né? Eu até fiz umas anotações aqui. O apóstolo Paulo estava preso, né? Então ele passa mais instruções para Timóteo e essas instruções traz uma bagagem muito pesada, porque apesar de Timóteo ser novo, né, um pastor novo, ele tinha muita responsabilidade para estar levando a palavra de Deus naquele mundaréu, né, de informações que vocês já viram nos capítulos anteriores, né, e vocês já sabem também que era uma situação bem delicada. Nesse episódio aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo está preso, né? E ele passa algumas últimas informações para Timóteo. E a gente pode observar, irmão, depois você lê com calma, que parece ser a mesma coisa que ele vem falando anteriormente. Mas por que ele repete tanto? Né? Acredito que Deus vai falar isso na nossa EBD, né? Nesse dia todo especial. Por que Deus, através do Espírito Santo, instrui Paulo a falar coisas que ele já havia falado quando que aparentemente o apóstolo Paulo sabia. O grande erro da humanidade não é dos homens, né? Na verdade, não é saber lidar com as coisas novas, mas é justamente permanecer firme naquilo que foi falado, né? O próprio evangelho, muitas pessoas abandonando a fé, deixando a fé de lado, porque não se atentam, não ficam com a atenção voltada para as coisas que Deus já vem falando ou que já falou há muito tempo. E aqui o apóstolo Paulo ele já começa falando versículo 1, né? Fala assim: sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né, irmãos? E cá entre nós, né? Você tem bagagem para falar sobre isso, você tem experiência de como os tempos estão difíceis. E aqui ele vai descrever sobre essa dificuldade desse tempo, né? Que nessa manhã o Senhor possa te dar um refrigério, que o Senhor nessa manhã possa te dar um escape, uma visão além das montanhas, para entender que a dificuldade ela é passageira, muito embora seja cansativa, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, amém? Você recebe isso nessa manhã, que o Senhor possa estar renovando as tuas forças, né? Possa estar te dando um ânimo novo, uma visão nova, um encorajamento, uma vontade de viver o novo de Deus. E aqui o apóstolo Paulo fala: olha, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, naquele momento ali, trazendo para aquele momento atual, a igreja em si também já estava passando por um momento difícil. Há quem diga que
A partir daquele momento em que o apóstolo Paulo passa a escrever a Timóteo, a igreja nunca mais seria a mesma num sentido de perseguição, até mesmo de tribulações, né? E o apóstolo Paulo tinha bagagem para falar sobre isso, sobre tribulações, né? Se a gente pudesse ver algumas lutas que ele passou, a gente poderia entender muito bem que ele é experiente nessa área. Então, assim, esses tempos difíceis, naquele período em que o apóstolo Paulo estava escrevendo para Timóteo, era um tempo muito conturbado. A gente já viu aqui, né? Até eu mesmo já falei em outras lições no Timóteo, em 1 Timóteo, né? A primeira epístola de Timóteo ao Paulo, em que havia muitas informações, muita religião, muita informação de quem era Deus, né? Que na verdade nós sabemos quem é o Deus verdadeiro. Muito paganismo, muita idolatria. Então, assim, o Timóteo ele já tinha uma bagagem bem legal sobre isso, mas o apóstolo Paulo estava enfatizando muito. Nesse capítulo 3 ele fala: sobrevirão dias difíceis. E, irmãos, desde lá para cá a igreja tem passado por momentos difíceis, mas o que eu glorifico o nome do Senhor é que mesmo em tempos difíceis a igreja vem vencendo, amém? Eu profetizo que você é um vencedor, que você é um vitorioso, que as suas lutas vão passar e as vitórias vão aparecer na sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. E aqui, eu até anotei algumas coisas aqui, né? Timóteo, você já sabe, ele era um pastor jovem, né? E esses últimos dias não era só no sentido escatológico, porque ali a igreja estava, né, se desenvolvendo, mas eles já sentiam que realmente, independente de ser uma questão que eu acredito que hoje nós estamos vivendo questões escatológicas, o que é isso? As questões dos fins mesmo, dos últimos dias na terra antes da vinda de Jesus, né? E a gente sabe que naquele tempo ali não era só uma questão escatológica, porque existia coisas a se cumprir, assim como hoje também. Mas a gente tem mais evidências e coisas bem mais fortes que podem provar e podem nos orientar a entender que Jesus está próximo a buscar a sua igreja, né? Que é a grande missão do nosso Senhor aí, buscar a sua noiva, né? Eu acredito que você quer ir também, acredito que isso está no seu coração, muito embora os tempos sejam difíceis. E aqui eles permaneceram, né? E o apóstolo Paulo ele incentiva a Timóteo a permanecer. A gente vai falar isso mais lá na frente, a permanecer na fé, na palavra, lutando. Irmãos, se você não tem luta, você está numa visão aí totalmente diferente do evangelho. Se você não tem as lutas e não vence as lutas, aí você precisa buscar ajuda e orientação do Espírito Santo. A igreja, a nossa liderança também, os nossos pastores estão aí para isso. Não fique só, não ande só. Em tempos difíceis a gente tem que estar mais unido. Você pode dizer isso comigo nessa manhã? Em tempos difíceis nós temos que estar mais unidos. Amém? Nós temos que estar mais unidos, porque um ajuda o outro na fé. E o Espírito Santo aquece o nosso coração. E aqui o versículo 2 fala, né? Eu anotei aqui o versículo 1, tempo não é fácil para ser vivido. A gente sabe que não vai ser fácil, né? Ainda mais agora com muita informação, com muitas coisas, tentando esmorecer a nossa fé. E o apóstolo Paulo, ele emprega um tom, sabe, uma palavra original, irmãos, dessa dificuldade, desses homens maldosos, né? Que o versículo 2 fala bem assim, ó. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes ao Pai, ingratos, irreverentes. Essa maldade, esse egoísmo, né? Esses termos usados de maldade que o apóstolo Paulo está se expressando é o mesmo que é usado lá em Mateus 8, 28, que são o demônio de Gadara, né? Os gadarenos. E esse texto ele é bem forte porque é justamente um sentido de maldade espiritual, irmãos. Não é somente você ver uma criança, né? Ela faz uma maldade, por exemplo, ela está com um lápis na mão e ela fura sua perninha ali, você já adulto, ela fura sua perna sem maldade, por apenas curiosidade. Mas a maldade que o apóstolo Paulo está empregando nesse texto aqui é a maldade justamente daquele texto que o endemoniado de Gadara estava possuído de coisas maldosas do mundo espiritual.
Que nessa manhã você vai entender que as coisas do mal que está acontecendo ao seu redor, até mesmo no seu âmbito familiar, ela não pense que isso é apenas uma distração, é coisa séria, mas mais forte é o nosso Deus, mais forte é o Senhor que está conosco, amém? Eu profetizo na sua casa que nem nada de mal vai te acontecer, nenhum mal vai te alcançar e você vai sair vencedor de todas essas lutas, amém? E aqui eu queria até, se você não tem a Bíblia Mensagem, nossos líderes, né, nos ensinaram bastante. Eu gosto de pegar bem, assim, os livros que ele lê. Então esse texto, eu acho muito legal a gente ler na Bíblia Mensagem, né? Ele fala, eu vou já ler aqui, mas eu queria só enfatizar que essa maldade, né, em tempos difíceis, sobrevirão tempos difíceis, os homens serão egoístas, avarentos, né? Serão arrogantes. Esse tom que o apóstolo Paulo traz é um tom realmente de coisas do mal, do mundo espiritual, de Satanás. Então esteja atento, irmãos, nesses últimos tempos. Em tempos difíceis é o tempo de nós dobrarmos a nossa atenção. Não ache que tudo é normal. Tome cuidado com as suas decisões, tome cuidado com aquilo que você vai fazer diante da sua família, diante da sua vida espiritual. Não tome nenhuma decisão por acaso. Eu vou ler aqui de 1 a 5, né? Eu li o versículo 3, li o versículo 2, mas eu vou ler aqui na mensagem, na Bíblia a mensagem. Olha, não seja ingênuo, tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro. Olha só a expressão, irmãos. Que no sentido literal, se a gente for traduzir, né, é esse mesmo sentido. Loucos por dinheiro, fanfarrões, né, apenas amantes do prazer, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Olha só, alérgicos a Deus. Que expressão forte é essa, hein? Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. Olha essa versão como é que ela fala, né? Fique longe deles. E aqui é uma expressão bem clara, né? Situações que a gente passa a ver, né? Até âmbito de relacionamento conjugal de muitas pessoas. O homem não respeita a mulher no período em que ela precisa de repouso. A gente já vi muitas histórias de que o homem só pensa no sexo, só quer saber do sexo. Ele não consegue entender o lado da mulher, que ela precisa se recuperar, que ela precisa, né? Os homens de uma forma, como é que seria a expressão? De uma forma prazerosa, né? Apenas buscando as suas necessidades, irmãos. Os tempos estão difíceis e o caminho, a porta, né? Ela é estreita. Então a gente tem que ficar bastante atento a isso. Olha, homens interesseiros, sem escrúpulos, caluniadores, selvagens. A gente tem visto, irmão, cada coisa esses dias na igreja. A gente levou uma palavra no domingo à noite. Nós falamos de uma situação, né, em que mataram uma mulher e pegaram a criança, ela estava grávida. Então, assim, são coisas absurdas, que até nós falamos ali naquele culto, que nós não podemos achar isso normal. Não é porque aconteceu. O seu interior, a sua alma não pode achar isso normal. Que você, a partir do momento que você achar que isso é normal, que o Senhor vem despertar no teu coração algo totalmente oposto a isso, porque isso não é normal, irmão. Isso não é normal. Em tempos difíceis, o apóstolo Paulo já estava nos alertando, e a maldade tem assolado a sociedade. Na verdade, tem configurado a sociedade, né? E isso é muito ruim. O versículo 2, do versículo 2 ao versículo 5, o que eu queria que você fizesse fique longe, irmãos. Eu já falei isso aqui outras vezes, a forma alienada que nós não precisamos viver, né? Que nós, na verdade, nós nem podemos, nós temos que influenciar. Mas aqui a Bíblia fala, o versículo 5 fala, lá no finalzinho, foge também destes, né?
Foge também destes. Irmãos, é fugir mesmo. Não dá para ficar, não dá para conviver, não dá para se relacionar. Você não vai se isentar desse mundo. Você não vai viver, não vou mais fazer as coisas que eu preciso. Não é isso. Mas foge. Assim como José fugiu daquele momento de assédio, ele correu mesmo. Fuja. Saia desse laço do passarinheiro. Tá? E esse versículo 5, ele é bem interessante. Ele fala que, tendo forma de piedade, cuidado com essas pessoas, irmãos, que parecem ser piedosas, que parecem ser bonzinhas, mas na verdade eles querem outras coisas. Eles querem entrar na sua casa e roubar tudo de você. Irmãos, os espíritos enganadores, eles estão aí para justamente isso, enganar. Esse versículo 5, ele parece muito, sabe com o quê? Você lembra de Adão e Eva? Lembra da serpente? Em que ela tentou de uma forma sutil, falando que ela não ia entrar em pecado, que Eva não ia pecar, que apenas ia conhecer a verdade. Então, tome cuidado com pessoas que tentam formar outras opiniões. Eu não estou falando, irmãos, que você tem que abrir o seu leque de conhecimento. Não estou falando que você tem que fechar no seu mundo evangélico, vamos colocar assim. Muito pelo contrário, você tem que se relacionar. Mas entenda uma coisa, há pessoas que elas têm um objetivo, apenas um objetivo, é mudar o teu pensamento e roubar a tua fé. Que nesses dias, essas pessoas, né, como diz aqui no versículo 5, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder. Foge desses também. Foge daqueles que buscam prazer desse mundo. Não fique perto. Às vezes é muito duro isso, irmão, porque às vezes nós temos amigos, nós temos até mesmo, com toda sinceridade, parentes que têm esses costumes e a gente tenta para não perder. Eu entendo você. A gente luta para tentar manter o equilíbrio, mas existe um tempo para tudo. Existe um tempo para tudo. Talvez Deus queira que você seja forjado para fazer um trabalho na sua família. Então fique atento, não deixe de falar, não deixe de orar, mas fique atento, fuja da aparência do mal. Amém? Aí eu anotei aqui para a gente só frisar esse versículo 5, né? Pessoas, o versículo 5 fala assim, irmãos, hoje nós estamos muito cheios de religião. Existem muitos conceitos sobre Deus, existem muitas definições de quem é Deus, né? Se a gente botar hoje nas nossas redes sociais quem é Deus para você, muitas pessoas vão falar muitas coisas e até muito bela. Só que o apóstolo Paulo está dando orientação aqui, tome cuidado, pessoas saturadas, versículo 5, ele traz esse sentido. As pessoas naquele tempo lá também, elas tinham muita bagagem, tinham muita informação sobre religião, sobre o cosmos, sobre a ciência, e eles tentavam empregar tudo isso a Deus. Então tome cuidado com isso, em nome de Jesus. Tome cuidado, não deixe que você seja enganado aos 45 do segundo tempo, como diz a expressão nossa. Não venha deixar que as circunstâncias venham tirar o seu foco de Jesus. Tome cuidado, não deixe que a religião cegue, sabe? O cansaço espiritual venha cegar a sua conduta de fé, a sua conduta de prática no Evangelho. Sabe, você está cansado? Parece que... Tome cuidado quando o seu coração começar a apontar para você. Ei, essa palavra você já ouviu. Ei, é a mesma coisa. Ei, é a mesma história. Tome cuidado com isso, irmãos. Porque eu uso uma expressão até muito forte, a saturação do Evangelho. Né? O que seria a saturação do Evangelho? As pessoas estão cheias de Bíblia, cheias da palavra, mas não há transformação, irmãos. O quesito para a salvação e para se manter firme na fé é você não somente ter o conhecimento, mas exercer a sua fé, botar em prática, entendeu? Então assim nós precisamos ter isso. Não seja um religioso. O Senhor está nos chamando nessa manhã, não seja um religioso. Seja uma pessoa que exerça a sua fé e que está atenta aos sinais de Deus nesses últimos dias. Os tempos não são fáceis, é verdade, nós sabemos disso. Mas também Deus é contigo em tudo que você fizer, irmãos. Por onde você for, o lugar mais sombrio, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo, Ele não vai te abandonar. Amém? E nós lemos aqui do versículo 2 ao versículo 5 muitas coisas, irmãos, que se você parar, a gente não tem muito tempo, né, para falar sobre cada
cada citação que ele fala aqui, né, que eu tentei ler de uma forma mais clara para você. Prazerosos, homens que só querem saber do prazer, que só querem saber de ferro, homens que eu falo no sentido geral, homem e mulher, pessoas que só querem profanar, né, os proselitistas, alérgicos a Deus, as pessoas que não gostam mais de ouvir falar de Deus. Nós chegamos a esse ponto, irmão. Nós chegamos a esse ponto. Pessoas que já estão cansadas de ouvir e julgam os erros de muitos outros e condenam Deus de uma certa forma. Tome cuidado. Guarde o seu coração, guarde a sua mente, guarde a sua visão, porque os tempos, eles, além de serem difíceis, eles estão nebulosos, sabe? É mais difícil de você ver muitas coisas. Por isso que nessa manhã eu profetizo na sua vida que o Senhor está abrindo os teus olhos. O Senhor, nessa manhã, eu queria que você botasse a sua mão sobre a sua cabeça. Eu profetizo que o Senhor está abrindo os seus olhos, Ele está te mostrando o mundo espiritual de uma forma mais clara agora, nessa manhã, em nome de Jesus, para que nós possamos ver o nítido de Deus. Eu profetizo nisso nessa manhã, que não venha ser mais apenas mais um domingo, mas que seja um pontapé inicial para uma visão nova para a tua vida, para uma visão mais clara de quem é Deus e o que Ele quer para você. Ei, tome cuidado com esses tempos difíceis. A dificuldade tenta esmorecer a nossa fé, a dificuldade tenta esmorecer o nosso chamado. Parece que as lutas são maiores do que o nosso Deus, mas não vejo assim nessa manhã. Em nome de Jesus, eu profetizo na tua vida que não vai ser assim. O versículo 6, vamos ler o versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e seguem cativando mulheres, sobrecarregadas de pecado, conduzindo de várias paixões. Versículo 7. Que aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Irmãos, tome cuidado com isso. Eu até citei do versículo 5, né? Tome cuidado, muito parecido com a situação de Adão e Eva. Eles erraram por conta de detalhes. Eles vacilaram por conta de detalhes. Tome cuidado com os detalhes. A gente sempre frisa isso. Tome cuidado com as coisas que parecem ser boas, parecem ser legais, que têm aparência de verdade, mas não é, tá? Tome cuidado com isso, que o Senhor nessa manhã abra os teus olhos também, né, tá? Sobre essas questões que parecem ser coisa de Deus, mas na verdade não é. Sabe de uma coisa? Faça a prova com Deus, peça para Deus te mostrar. Você é filho, você tem um pai que ama falar com você. Se você tem dúvida em alguma coisa, em alguma decisão, ore ao Senhor. Não mexa um passo, não dê um passo, não mexa uma mão, nada da sua vida se Deus não falar para você mexer. Porque existem coisas ao nosso redor, irmãos, que parecem ser boas, mas na verdade não é. Amém? E esse versículo ele fala sobre isso, né? Que eles entram, além de entrar sorrateiramente nas casas, eles cativam, irmãos, os nossos corações. Cuidado com as heresias, cuidado com as seitas, cuidado com aquilo que, mas não tem clareza no evangelho. Tome cuidado com isso, tome cuidado, deixa Deus te dar uma orientação, tá? Aí nós vamos aqui o versículo 9, versículo 8 fala bem assim: e de modo que Janes e Jambres, né, esses dois resistiram a Moisés. Se você for lá pegar lá Êxodo capítulo 7, versículo 1, a situação é o seguinte: Moisés está no processo ali de receber o chamado de Deus para libertar o povo, né, do Egito. E Deus fala, você vai, leva o cajado e nós vamos transformar em serpente. Esses dois, eles fazem também a mesma coisa, eles transformam em serpente. Mas se você continuar lendo, você vai observar que eles não conseguem fazer as mesmas coisas que Deus faz através da vida de Moisés. Então, o que isso quer dizer, versículo 8? De modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles parecem, né, ser bons, eles tentaram ali em Êxodo, eles tentaram fazer a mesma coisa que Moisés fez e fizeram, só que não conseguiu. Aí que tá, irmãos. Por isso que nós estamos falando, o capítulo 3 fala aqui sobre os tempos difíceis, para a gente tomar cuidado quanto a isso.
Por que que Paulo está repetindo várias vezes, inclusive o capítulo 3, para ele tomar cuidado com isso? Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil. É mais difícil do que você possa imaginar. Mas você tem um Deus que pode te dar vitória. Um Deus que pode tirar esse lado luminoso, que pode tirar essa escuridão. Ah, Senhor, eu não estou conseguindo ver nitidamente o que Tu queres para mim. Ore ao Senhor. Entenda que esses dois homens, esses dois magos, eles tentaram ludibriar, eles tentaram enganar o faraó, tentaram mostrar, não, nosso Deus também pode, nosso Deus também faz, mas irmãos, o nosso Deus é mais forte, nosso Deus, ele tem o poder de fazer muito mais aquilo que nós possamos imaginar. Então entenda uma coisa, fique firme no Senhor, fique firme nessa verdade. Não deixe que as coisas que parecem ser de Deus, como transformar a serpente, lembra? Esse texto de Êxodo, capítulo 7, versículo 11, em que os magos de Faraó transformam a serpente. Então o nosso Deus faz as mesmas coisas. Entenda uma coisa, não há nenhum Deus como o nosso Deus. Não pense que você estando na igreja é a mesma coisa que você estando fora da igreja. Não é. O Deus em que nós servimos é muito mais forte, muito mais poderoso. E não somente de força, irmão. Ele é Pai, Ele é Deus. Ele quer o seu bem. Então, se apegue a isso nessa manhã. Se apegue a isso nessa manhã. Decida ficar com Deus de Moisés. Não decida só porque você está vendo muitas coisas parecendo ser de Deus no mundo aí fora. Que, não é, o mundo não é tão assim. Tome cuidado. Porque eles transformaram serpente, mas não conseguiram fazer os outros milagres que Deus foi fazendo para o povo do Egito ser liberto. Então tome cuidado com isso, porque o que parece ser bom pode durar pouco tempo, assim como essa serpente foi, como eles conseguiram transformar essa serpente junto com Moisés, com o cajado de Moisés. Tome cuidado com isso, mas vai chegar um tempo que o diabo não vai conseguir fazer as mesmas coisas que Deus pode fazer na tua vida. Então fique atento, é nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Ei, fique atento, tem muita coisa que parece ser boa, mas na verdade não é. Parece ser milagre, parece ser coisa boa, mas não é. Tome cuidado. O versículo 9. Eles todavia não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu naqueles tempos. Ou seja, não durou muito. O mundo, você acha que as coisas do mundo, e é verdade, muitas coisas do mundo são boas, mas não duram, não são eternas, são passageiras e muitas delas te levam à ruína, te levam à destruição. Amém? Você está recebendo essa palavra nessa manhã? Aí nós estamos já caminhando aqui para finalizar, ok? O versículo 10, olha só o que diz o versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Aí eu coloquei aqui, irmãos, olha o segredo que o apóstolo Paulo dá pra gente. Olha o segredo. Tu, porém, tens seguido. Siga, irmãos. Você precisa seguir alguém. Você, na verdade, involuntariamente você segue. Porque nós precisamos nos espelhar em alguém. Nós precisamos nos espelhar em alguma coisa. O homem, ele tem essa carência de olhar para alguma coisa e tentar ser igual. Então, tome cuidado com o que você está se espelhando. Você pegar um espelho nessa manhã, botar na sua frente e você olha assim, com quem eu estou parecido? Com quem eu pareço? Quem sou eu? E aqui o apóstolo Paulo fala para Timóteo, tu, porém, tens seguido de perto, decida ficar perto de Jesus. Não decida ficar longe de Jesus. Não decida ver apenas Jesus passar. Decida ir com Ele. Decida ir além onde Ele vai. De perto, o meu ensino, o procedimento. Irmãos, qual tem sido o procedimento de Deus nesses últimos dias? Isso aí eu vou deixar para você. O Senhor falou muito forte no meu coração, são muitas informações, não dá para falar tudo. Quais são os procedimentos que Deus tem feito na humanidade hoje? Qual o propósito que Deus tem na tua vida? Né? Parece um jargão já cristão, né? Qual o propósito? Ei, Deus tem um propósito na tua vida, mas qual é o propósito, irmãos? Você sabe qual é o seu propósito? Quando eu decidi vir para Itaguaí, Deus, Ele já tinha me falado, irmãos, há muito tempo. Inclusive com essa Bíblia aqui, que eu pedi para reformar, até alguns irmãos viram, né? Tá novinho em folha. Tem aqui o texto que eu tinha, foi em 2007, irmãos, quando eu recebi de Deus um propósito. Eu tenho guardado no meu coração, que Ele ia me levar para um lugar e que nós iríamos servir ali. Então,
Qual é o teu propósito, irmãos? Qual é o teu propósito? Para que você foi gerado? O que Deus tem para você? Você não tem conseguido, muitos de nós não temos conseguido ver e ouvir nitidamente o propósito de Deus para a nossa vida. Você precisa entender. Faça um jejum, ore ao Senhor, bote esses propósitos nas quarta-feiras de vitória, que Deus vai botar com clareza para você. Assuma um propósito. Às vezes nós temos propósitos de tantas coisas, irmão. Nós temos um propósito até involuntário. Por exemplo, as contas, né? Tem as que a gente precisa, que a gente faz, mas tem aquelas que a gente também tem que pagar. Por exemplo, conta de água, de luz. Isso tem que pagar. São propósitos. Que você possa assumir um propósito diante de Deus. Senhor, eu quero saber qual é o propósito que tem para mim. Eu não sei. Eu confesso que eu estou indo para a igreja por ir. Eu confesso que eu estou indo para a igreja apenas porque meus pais, porque meus parentes, ou porque realmente ali é um lugar de paz. Mas ache um propósito diante do Senhor. Fé, longanimidade, amor e perseverança. Persevere, irmãos. Lute. Aqui eu queria pular já. Ele fala aqui de umas pessoas que sofreram perseguições, né, e têm suportado. Versículo 12 fala assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, se não há perseguição, se você não é perseguido de alguma forma, se não há luta, entenda uma coisa, na vida do crente, se não há luta, há alguma coisa errada. Parece meio estranho, né, irmãos? Mas não é que a gente vai catando luta, não. Mas é porque as lutas, ela faz parte do processo do cristão. Ele tem que estar sempre em batalha, ainda mais no mundo espiritual. A gente precisa estar em constante atenção. Amém? O versículo 13 fala assim: mas os homens perversos e ímpios irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmãos, eu profetizo que nenhum engano vai entrar no teu coração. Você não vai ser enganado, os teus negócios, em nome de Jesus, você não vai ser enganado, os teus projetos. Muito pelo contrário, eu profetizo que nessa manhã o Senhor está vindo sobre uma mão poderosa sobre os teus projetos, sobre os teus planos. E cumprindo eles, você não vai ser enganado, em nome de Jesus. Toda seta, todo dardo inflamado, todo projeto do inimigo contra a tua vida vai cair por terra. Você não será enganado. Eu profetizo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? E aqui no finalzinho, né, ele já vai dando a saudação e vai dando os últimos toques para Timóteo. Versículo 14, eu queria ler apenas ele. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Olha só, tu, porém, permanece. Que nessa manhã você venha permanecer em Jesus, irmãos. A palavra dessa EBD nessa manhã é que sim, vai haver tempos difíceis. Sim, vai ter pessoas tentando nos enganar. Sim, existem os caluniadores, existem os atrevidos, os cruéis, inimigos do bem. Que mais? Amigos dos prazeres, inimigos de Deus, ingratos. Isso tudo vai existir, mas eu quero que você, em nome de Jesus, permaneça em Deus. Permaneça nessa manhã, em nome de Jesus, em Deus. Você vai chegar naquele grande dia: Senhor, eu permaneci. Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça prosperar teus caminhos. E até logo mais à noite. E estamos juntos. Amém?